a gente, então, aproveitando, fala um pouquinho para a gente sobre como é essa tag para cego ver e como é que a gente pode usá-la aqui e como é que isso ajuda a pessoa com deficiência visual que está do outro lado. A gente tá, assim como você, começou a usar esse recurso, isso é muito novo no Instagram, né? Nas redes sociais, de uma forma geral, tudo isso que é para acessibilidade é tudo muito novo. Então, eu ainda não posso te dizer com segurança tudo que está disponível, porque é tudo muito novo, sabe? Então, tem coisas, por exemplo, a legenda que a gente precisaria para fazer funcionar, eu precisaria estar com 2 celulares e você com 2 celulares para que fosse captada a nossa voz e aí fazer a legenda. Só que nem sempre isso funciona. Então, assim, não dá para a gente dizer exatamente, com precisão, que esse canal vai funcionar. Então, assim, a gente ainda está fazendo testes e o que a gente faz ainda é manual. Para ter certeza de que vai sair como a gente quer, a gente faz de forma manual. Eu vou lá, descrevo a imagem, eu descrevo o vídeo da forma que eu entendo e que eu acho que as outras pessoas, o que elas precisam para entender, né? E aí, assim que a gente for descobrindo novos métodos, novos mecanismos, a gente vai sempre comunicando às pessoas que seguem as nossas redes sociais para que elas aprendam junto com a gente também. Eu faço muito vídeo, né? Eu faço muito vídeo aqui no meu feed e eu confesso que eu tenho dificuldade ainda em colocar a legenda toda. Porque eu só uso o celular e no celular é muito mais difícil do que se eu usasse um computador, né? As coisas ficam pequenas, fica mais demorado e eu ainda não consegui, mas é um projeto, é uma coisa que eu tenho pensado já há muito tempo, da importância de ter legenda. Só que as pessoas costumam indicar o uso da legenda pensando em nós, né? Pensando na população que consegue ouvir, né? Olha, coloca a legenda nos seus vídeos, porque a pessoa vai estar num lugar que ela não pode ouvir, então ela vai estar com fone de ouvido. Não se pensa muito, né? Em fazer a legenda voltado para quem não ouve, né? É um projeto meu de extrema importância, porque alguns recursos, alguns aplicativos, esse mesmo que a gente fala e ele já cria a legenda, ele não cria a legenda bem correta, né, do que a gente está falando. Pula, sai palavra errada, então não gosto muito dele. Mas é um recurso que a gente tem sim que pensar em usar sempre, né, gente? Porque acho que é uma camada, não sei, é uma camada muito grande da população, mas que a gente não vê, né, Lívia? Sim, ó, de cada 7 pessoas no mundo, uma tem algum tipo de deficiência. Então, assim, é muita gente para a gente deixar essas pessoas de fora. E é muito errado a gente chamar essas pessoas de minoria. Não é uma minoria, não, é muita gente. Então, assim, os nossos canais de comunicação, eles precisam também estar voltados para essas pessoas, porque elas também são consumidoras, né? Então, a gente precisa falar disso, assim, movimentos como que você está fazendo, como que a gente vem buscando fazer há 4 anos já, são de suma importância para que essas pessoas sejam consideradas no mercado como um todo, né? Com certeza, com certeza. Agora eu vou. O que que eu falei? Eu ia falar, eu vou começar a fazer as perguntas. Mas é assim mesmo, viu? Se você estava aqui na minha outra live, você sabe que sempre eu monto programa um monte de coisa e eu falo e não falo nada que estava programado. E assim é que é. Mas o que que levou vocês a fazer essa escolha? Qual foi o motivo que vocês decidiram trabalhar para esse público? A gente fala que assim, foi destino mesmo, sabe? Não foi nada programado que a gente fizesse isso. A gente não sabia, né, nem tinha ideia exatamente do que o mercado de organização tinha para oferecer e a gente foi como que todo mundo faz, né? Você começa sempre organizando closet, organizando cozinha, e a gente foi nessa mão, nessa pegada, né, de fazer o que todo mundo fazia. Até a gente ver que as pessoas consideravam o nosso trabalho supérfluo. E acho que esse foi o canal motivador, assim, sabe? Da gente buscar alguma coisa que as pessoas entendessem que o nosso trabalho era mais que isso. Era mais que organizar armário, era mais que fazer uma dobra bonita, era muito mais que isso, né? Quando eu busquei organização para a minha vida, eu era uma pessoa mega desorganizada. Isso transformou tanto a minha vida que eu achava que outras pessoas precisavam disso também, precisavam dessa ferramenta, né? E aí, muito que por acaso é que a gente caiu, assim, trabalhando com pessoas, fazendo um projeto de organização para pessoas com deficiência visual, que não foi uma coisa que foi nossa, da nossa cabeça, na instituição em que eu fui fazer
o projeto voluntário e muito aliada a Gaspar, é que a pessoa de lá é que falou pra gente, será que você teria como ir na casa de uma pessoa com deficiência visual para organizar a casa dela? E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer, né? Porque você pensa, se a pessoa que enxerga considera o meu trabalho supérfluo, quem não enxerga, então, como entenderia? E a partir daí, muita coisa começou a acontecer, da gente começar a se colocar no lugar da pessoa que não enxerga, como ela faz para achar as coisas em casa, a angústia que ela sente quando ela não encontra as coisas, porque a gente fala, coloca tudo no mesmo lugar, e a gente sabe que a casa é dinâmica demais para ficar só condicionada aquilo ali, né? Então imagina para a pessoa que tem uma deficiência, que inicialmente começou com a deficiência visual, e a gente, a partir daí, foi vendo que as pessoas tinham outras deficiências, que a gente também precisava incluir na organização. E foi muito assim que a gente começou a fazer a organização. A gente pensar em gerar autonomia para essa pessoa, não é? Autonomia. Sim. Imagina como é que deve. Autonomia, independência, isso está ligado diretamente à autoestima, sabe? A pessoa que tem autonomia e independência, ela automaticamente vai ficar com a autoestima lá em cima. Isso está ligado ao nosso trabalho diretamente, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto do trabalho que a gente desenvolve, é ver como a pessoa era antes de fazer o projeto de organização e como ela fica depois. Como ela fica mais feliz, mais disposta, mais confiante, sabe? Tudo isso a gente consegue levar para uma pessoa através da organização. Isso é nosso trabalho maravilhoso. Fantástico, fantástico. Existe alguma diferença na organização para um deficiente visual de nascença e uma pessoa que se tornou, na hora de organizar, tem alguma diferença? Tem, mais no sentido de como a pessoa se coloca em relação a isso. Quando a pessoa nasce com a deficiência visual, ela automaticamente vai buscando mecanismos próprios para se organizar, né? Ou para achar suas coisas. Então, assim, quando você vai organizar para alguém que já nasceu com a deficiência visual, ela já está meio que entendendo o mundo dela, né? Agora, quando a pessoa vai perdendo a visão ao longo do tempo, ou ela perde a visão num determinado momento da vida, aí você vai ter que lidar com o luto daquela pessoa, porque ela precisa aceitar a condição dela. E aí ela não tem os mesmos mecanismos que alguém tem que já nasceu com a deficiência visual, ela vai ter que se adaptar ao mundo novamente. Essa é a principal diferença, né? Alguém que já tem seus próprios meios de se organizar para alguém que você vai ter que ensinar o beabá da coisa para poder se localizar, né? Achar coisas que ela consiga... Tipo, a pessoa que nasceu com a deficiência visual, ela já vai aprender o braille ali, já desde criança, ela vai ser alfabetizada em braille. A pessoa que perdeu a visão, nem sempre ela tem essa facilidade. Então já é um outro ponto também. Então você já pode perder aí essa coisa de você identificar em braille. Para quem perdeu a visão ao longo da vida, pode não ser um recurso. Então você vai ter que achar outros mecanismos para que ela consiga se organizar. Pois é, e aí que entra mais uma parte do trabalho fantástico de vocês, que vocês usam etiqueta em braille e etiquetas, então, com texturas diferentes. Explica isso aqui um pouquinho pra gente, porque quando eu vi no perfil de vocês um tempo atrás, eu achei fantástico. Nunca imaginei que tivesse a etiqueta em braille. Eu achei fantástico e depois, acompanhando vocês, eu vi você explicando também essa diferença. Quem não tem acesso, né, essa pessoa que não tem essa intimidade com braille, você usa texturas. Fala um pouquinho pra gente como é que isso funciona. Às vezes, quando você vai fazer organização para uma pessoa que tenha deficiência visual, pode ter uma outra pessoa na casa que também tenha deficiência visual, só que uma é totalmente cega e outra não, outra só tem baixa visão. Então, a gente às vezes usa o braille para quem tem a facilidade do braille e a textura para quem não consegue identificar o braille. E aí você pode usar as duas formas. Além disso, a gente ainda usa a etiqueta comum, que a gente parte sempre do princípio que a organização é para todo mundo. Então, assim, se você vai visitar a casa daquela pessoa e aquela pessoa te pede ajuda, como é que ela vai localizar as coisas se só tiver textura, se só tiver o braille? Então, você tem que identificar também com etiqueta comum, né? Então, a gente faz uso disso, tenta estudar um pouquinho que a pessoa tem facilidade para identificar, né? Às vezes, ela não tem tanta sensibilidade com o material, mas tem com o outro. E aí, a gente vai fazendo as etiquetas de acordo com que essa pessoa tem mais facilidade. Vai testando ali com a pessoa, né? Sim, exatamente. Eu vi também, eu soube, gente, eu aprendo muito com ela, aprendo muito, muito, muito com o trabalho dela, que é como eu falei, né, na outra vez, na outra live,
que é um trabalho que eu com certeza não seria capaz de fazer. Hoje, se me aparecer um cliente com esse perfil, um deficiente visual ou um cadeirante, com certeza eu não vou atender porque eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho, não faz parte da minha alçada, dos meus conhecimentos, atender essa pessoa, né? Se fosse muito necessário, eu teria que contar com a ajuda de vocês aqui online e um socorro. Mas eu aprendo muito com vocês em determinado, acho já um post já antigo, que você me explicou no seu post, que há diferenças nas cores da bengala do deficiente visual. Uma é verde, outra é branca, que é pra gente, a gente que tem a visão, quando eu encontro uma pessoa deficiente visual na rua com a bengala, para eu prestar atenção na cor, que cada cor quer dizer uma coisa, é isso? Sim, exatamente. A branca é para alguém que é totalmente cega. A verde é para pessoa que tem baixa visão. E a vermelha é para quem é surdo e cego. Então é importante a gente se atentar para essas cores, porque você vai ajudar essa pessoa de uma forma diferente. Por exemplo, se ela for surda e cega, não adianta você falar com ela que ela não vai entender. Então assim, você vai ter que se comunicar com ela através de toque, né? Ou se tiver alguém ali próximo para auxiliar, mas é mais complicado mesmo. Então é bom você ficar atento às cores das bengalas, até para você saber como que você vai abordar essa pessoa para ajudar até, né? Sim, porque eu acho que cai. É muito comum, né? Aquela velha história do eu vi um ceguinho querendo atravessar a rua e eu vou e pego no braço dele e falo, vamos que eu te pego. E é muito importante a gente pensar, se colocar por um segundo no lugar da pessoa. Sim, porque às vezes ela nem quer ajuda, Vanessa. Às vezes ela não quer ajuda, sabe? Às vezes eles se orientam muito melhor sozinhos. A gente já fez inúmeros cursos com pessoas com deficiência, com instituições que atendem pessoas com deficiência, e aí é importante você ouvir o lado da pessoa. E às vezes se você pega no braço dela e conduz ela para algum lugar, ela perde totalmente o senso de direção. Então, como é importante você perguntar para ela, eu posso te ajudar? E não você quer ajuda também. Isso é muito importante, porque assim, quando você fala, se coloca nessa condição de você quer ajuda, parece que ela está dependente de mim. Não, eu que tenho que me colocar à disposição dela, né? Como eu posso te ajudar? E ela vai dizer para você como ela pode ser ajudada ou não, tudo bem, eu não preciso de ajuda, sabe? Ela vai dizer, não, muito obrigado, eu me oriento. Sim, muitos deles sabem melhor do que a gente conduzir, sabe? Então é melhor que eles façam sozinhos, se assim for melhor para eles. Então achei interessantíssimo a gente saber diferenciar, prestar atenção, porque é uma coisa que, vamos aqui ser sincera, passa batido. A gente, né, não olha, ninguém olha, e também não olha porque não tem informação. Uma vez que eu agora ganhei esse conhecimento, com certeza eu vou ficar atenta, eu vou lembrar e vou olhar para a cor da Exatamente. Não é? A Gaspar fala muito quando a gente vai fazer palestras e quando a gente dá os cursos, que você não vê a quantidade de pessoas com deficiência no mundo até você se atentar para que eles existem, né? Então, assim, quando a gente dá o curso, a gente fala, quando vocês saírem daqui, vocês vão para a rua, vocês vão ver a quantidade de pessoas com deficiência que vocês vão encontrar, porque seu olhar amplia para isso. Sabe? Como você começa a pensar em acessibilidade a partir do momento que você fala, que você tem contato com essa mecânica, sabe? É igual grávida. A gente só vê que quando a gente está grávida, todo mundo está grávida na rua, não é? Nossa, quanta grávida! Mas é porque você começa a prestar atenção. Outra coisa também que eu queria colocar, você me corrija se eu estiver errada, muito errada, é que além de não reparar, né, a gente parece que não vê pessoas com deficiência na rua, grande parte também se deve por elas não saírem, por elas não estarem muito na rua, porque a rua não está preparada para elas. A rua não isso aí. Está preparada para elas. Eu penso que a dificuldade é tanta para a pessoa sair, que ela acaba ficando um pouco reclusa. Acontece isso? Sim, a gente cansa de falar que como os estabelecimentos, eles deixam de lucrar até por conta disso, né? Porque uma pessoa com deficiência não é só a pessoa que vai consumir. Ela tem toda a família, todos os amigos que acompanham ela nos lugares.
Então, se os locais não estão adaptados para essa pessoa, como é que ela vai sair para consumir? Como é que ela vai para o trabalho, sabe? Tudo isso a gente precisa pensar. E o nosso trabalho é muito importante nesse sentido também. Porque assim, a acessibilidade começa em casa. Se você não se sente, se você sente que seu ambiente, o ambiente que você mora é acessível, como que você vai se sentir seguro para ir para a rua, para enfrentar o mundo? Sabe? Então, a gente sempre fala isso, a acessibilidade começa em casa, a gente precisa rever esses conceitos. A nossa profissão, ela é muito nova e ela já precisa ter isso nela, assim, essa visão de acessibilidade, de inclusão, para que a gente preste um serviço, para que as outras pessoas comecem a falar disso também, sabe? A gente começa a disseminar isso para que outras pessoas ampliem o olhar para essa temática da acessibilidade. Exatamente, para fazer acontecer. Eu fico pensando, aqui no meu prédio mesmo, eu moro num prédio de 4 andares. Um cadeirante aqui não mora, porque não tem elevador. Não tem elevador. E foi preciso que muita gente falasse sobre isso, para que os empreendimentos atuais eles já têm uma certa visão, né, sobre acessibilidade. Então, muitas coisas que você vê hoje já não é como era há 10 anos atrás, por exemplo. Mas ainda tem muita coisa que precisa ser mudada. Mas o que a gente precisa mudar de imediato é a consciência das pessoas. Quando as pessoas tiverem a consciência disso, e quando a gente fala em acessibilidade, a gente não pode falar só da pessoa com deficiência. É o que a gente sempre fala. Acessibilidade é para gente que vai, todo mundo vai envelhecer, sabe? Todo mundo vai engravidar, todo mundo vai se acidentar em algum momento da vida, todo mundo vai precisar de acessibilidade. Então não é só para aquelas pessoas que têm deficiência, é para todo mundo. Eu não tenho hoje, mas eu posso me tornar amanhã. Exatamente. Eu posso me tornar cadeirante amanhã, eu posso me tornar deficiente visual amanhã. Então, sim, eu acho que quanto mais a gente fala, e vai da consciência de cada um, né? De criar, eu falo para você, que fala para mais uma, que fala para mais uma, e criam ali um movimento para a coisa andar. Falta muito ainda, a gente sabe que falta, mas exatamente. Quanto mais a gente falar, é que a coisa vai acontecendo, não é? A gente tem um orgulho danado, Vanessa, assim, de ter começado esse movimento. E quando eu digo orgulho, não é com soberba, é orgulho de saber que você começou esse movimento e tantas pessoas depois da gente já estão falando e a gente formando profissionais já com esse olhar, sabe? Eu acho que isso é muito importante para que a gente mude consciências, como a gente falou no começo. Sabe? É muito importante, a gente sabe disso, e por isso a gente tem tanto cuidado com o material que a gente costuma colocar nas nossas redes sociais, para que as pessoas se sintam informadas, para que elas entendam o que está mudando e para que elas mudem também, sabe? E como isso é importante para a gente, porque a gente ensina, mas ao mesmo tempo aprende, porque cada vez que eu posto alguma coisa, sempre vem uma resposta de alguém falando, olha, eu vi isso aqui, lembrei de vocês já conhecem e compartilham com a gente, que a gente vai compartilhando com outras pessoas. Isso é sensacional, sabe? Assim, então eu tenho um orgulho danado, e a gente sabe da responsabilidade que tem por ser pioneira nisso aí, de a gente passar a informação correta, de a gente estudar sobre isso. Então, a pessoa que vai trabalhar com isso e faz os nossos cursos é o que a gente cansa de falar. A partir desse momento, você tem responsabilidade sobre o que você posta, sobre o que você fala, sobre a transformação que a gente vai fazer dentro do mercado de organização, né, com o conhecimento que a gente tem. Então, assim, a gente vai muito com a responsabilidade de tudo que a gente passa para que as pessoas que sigam a gente tenham esse conforto, assim, de saber que o que a gente faz, o que a gente fala é muito pesquisado, sabe? Com certeza. Assim que sair, acho que agora, por conta da pandemia, eu li um post de vocês que deu uma parada, mas nos projetos, né? Mas vocês têm um projeto de lançar um curso online, não é? E sim, eu vou fazer com certeza. Não, porque eu sou muito curiosa, eu gosto de saber um pouco de tudo, mesmo que eu não vá atender essa pessoa, mesmo que eu não vá trabalhar com esse público, mas eu gosto de estar informada, eu gosto de aprender, porque eu acho que é assim que a gente vai criando essa rede, né? Imagina se eu vocês e alguém me pergunta, olha, tem uma pessoa na minha família, deficiente visual, eu queria, né, organizar, eu acho tão legal, não sei o que, eu falo, nossa, não tem jeito, não tem jeito. Conhecendo o trabalho de vocês, eu falo, cara, tem jeito, olha, entra em contato com essas meninas aqui, sabia que tem etiqueta em braille, que tem não sei o quê, que você pode, sabe? E o que a gente cansa de falar é que dificilmente você vai chegar numa casa e você não vai precisar usar acessibilidade, porque com certeza naquela casa que você foi contratado, vai ter, de repente, um funcionário que não sabe ler,
ou vai ter alguém já que é cadeirante, ou vai ter alguém que é idoso, ou vai ter alguém que engravidou, vai ter alguém que sabe que tem um bebê recente. Então, a acessibilidade ela vai estar em todos os projetos que você fizer. Então, é importante que você tenha um certo conhecimento sobre isso, porque, inevitavelmente, você vai conhecer alguém em algum projeto que vai precisar de acessibilidade. Sempre tem. Então, a gente não tem como correr disso, sabe? Não adianta. É igual a gente falar, você vai fazer organização, você vai fazer organização para uma pessoa que tem deficiência visual. A gente cansa de falar, organização, inclusive, ela não é só uma etiqueta em braille. Tem muito estudo atrás disso, assim. Porque tem gente que, como a gente falou no começo, não tem acesso ao braille, vai ter que usar outras fontes. Quais são as fontes que você vai usar? Você precisa se especializar, entender, porque é um mercado amplo. Tem pessoas aí que precisam muito disso e a gente precisa estar pronto para atender, né? Com certeza, com certeza. Assim que abrir as inscrições, estou lá, já reserva minha vaga no curso de vocês, viu? A gente fala que assim, isso já é uma coisa que é muito pedida. Tem muita gente pedindo curso online para a gente. E a gente não fez porque a gente sabe que o nosso trabalho ele é muito voltado para aquela dinâmica de participação e de empatia. Que, de repente, passando para o online, a gente, se fosse fazer nesse momento, não ia conseguir fazer com a qualidade que a gente quer fazer. Para não perder tanto essa coisa do contato, a gente tem que estudar um pouquinho mais para poder passar todo esse conhecimento, toda essa empatia que a gente mostra nos cursos de forma online. Então, vai demorar um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai sair um trabalho legal também. Vai ser maravilhoso. Eu também tenho um projeto, tá? E caminhando, porque a gente começa o ano com um projeto para lançar curso presencial, né? E aí vem a pandemia e muda tudo. Então, a gente, para se adaptar para o online, porque eu também penso, quando eu for lançar o meu primeiro curso, se é presencial, tem outra vibe, né? A gente troca, tem mais troca, tá ali junto, a pessoa, né, pode tirar mais dúvida, a gente tá ali. Para se adaptar para online, é exatamente o que você está falando, requer um outro tipo de preparação, requer mais estudo, para passar o conteúdo, o conhecimento da mesma forma, sem faltar nada, né? Então, certíssima, mas já dá para sair. Olivia, diz uma coisa aqui para mim, essa organização para o cadeirante tem alguma, como é que você pensa, como é que você faz? Ou é muito individual também, ou tem algum um critério, um padrão, ou também é muito individual? Quando você fala na organização, do armário, por exemplo. Nunca vai ter um padrão, na verdade, né? A gente costuma usar uma metodologia, mas a gente vai ver muito o que a pessoa é capaz de fazer, né? Por exemplo, você vai lidar com um cadeirante que ele movimenta bem, ele tem o movimento dos braços, ele tem uma pega boa, tudo isso vai influenciar na organização que você vai fazer. Tem gente que não vai conseguir levantar o braço, então como que você organiza? Você tem que buscar ferramentas e métodos para que ela possa, pelo menos, conseguir te mostrar o que ela quer, sabe? Tudo isso você tem que estudar um pouquinho. Se a pessoa for cadeirante ali e você sabe que ela consegue movimentar o braço, mas você tem que saber qual a quantidade de peso que você pode colocar ali para não ser prejudicial para aquela pessoa. Ela conseguir movimentar o objeto. Então, o material organizador que você vai usar influencia muito, a quantidade de peso que você coloca naquele organizador também. Tudo isso precisa ser pensado e trabalhado caso a caso, né? Cada pessoa tem uma dificuldade, uma facilidade que você só sabe quando você trabalha com ela. Então, não tem muito um padrão assim a seguir. É muito você... O nosso trabalho é muito personalizado, né? Para pessoa com deficiência, então, nem se fala. Pois é, muito interessante você falar isso. Eu fiz essa pergunta porque realmente a gente não pensa nisso. Quando eu falo, é um cadeirante, a gente pensa só na limitação das pernas, né? Então a gente pensa que aquilo e aqui tá. E é muito interessante você fazer a gente pensar sobre isso, né? Que ela pode ter alguma outra limitação aqui nesse acesso dos braços, se estica tudo. Muito interessante. Quando você faz uma organização para a pessoa que tem nanismo, você precisa considerar a altura dela, o que é fácil para ela pegar, como é que ela consegue, se ela os dedinhos dela vão conseguir puxar aquilo ali com facilidade, se não, o que eu posso usar para facilitar. Tudo isso a gente precisa pensar e conversar muito com o cliente antes de você começar o projeto. Pois é. Nossa, eu tô aqui, eu não vou ficar aqui, só pode continuar. Continuar falando que eu vou ficar.
Nem tenho mais nada para perguntar, vou ficar aqui ouvindo. Mas tem muita coisa que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Assim, a demanda agora, para a gente, no começo era muito sobre deficiência visual, porque a gente falava muito sobre isso. Aos poucos a gente foi ampliando tudo isso e a gente foi vendo que aí ia aparecendo cadeirante, ia aparecendo pessoas idosas. Aí agora a demanda tem sido muito para o autismo, para pessoas com Down ou para pessoas com Alzheimer. Então, assim, a gente vem trabalhando muito isso nas nossas redes também para atender esse público. Eu vi hoje no seu perfil um post sobre a organização que vocês fizeram para uma criança com autismo, né? Isso aí. E imediatamente eu me lembrei que há cerca de um ano, mais ou menos, eu entrei em contato com vocês, que eu tenho um sobrinho que é do espectro autista, e vocês me responderam, cara, a gente ainda não sabe muito bem. Lembra? Sim. A gente mudou, né? Então hoje eu vi esse post, eu falei, elas já descobriram. Isso aí. Então conta um pouquinho pra gente como é esse trabalho com essa pessoa, né? Com essa pessoa que está dentro do espectro autista. O que é que eu preciso levar em conta? A gente, com essa menina que a gente fez agora recentemente, a gente falou para a mãe para ela fazer tipo uma contagem regressiva para que ela fosse se preparando para a organização quando ela fosse acontecer. Porque você precisa levar em consideração também o nível de socialização que eles têm, né? Então, assim, que é o que difere, por exemplo, a organização para a pessoa com síndrome de Down, que já não tem tanta essa dificuldade. Então, a gente foi fazendo uma contagem regressiva, olha, faltam tantos dias, e daqui a tantos dias elas estão aí, para que ela pudesse se preparar e que ela entendesse aquilo como uma mudança positiva. Porque tudo que você vai fazer para a pessoa que tem autismo, você tem que fazer com o máximo cuidado, né? Porque eles não lidam bem com mudanças. Então, você precisa mostrar exatamente o que aquela mudança vai trazer de benefício. E assim, vai levar tempo, porque não é uma coisa que é rapidinho, como a gente faz, por exemplo, a organização de um closet, você faz em 2 dias, às vezes em um dia só, né? Dependendo do tamanho do closet, da quantidade de coisas. Mas sempre vai demorar um pouquinho. O que a gente fez foi usar muita coisa lúdica, muita parte lúdica para que ela entendesse aquilo como um benefício, para que ela começasse a ter uma certa comunicação com a gente, entender um pouquinho o que a mãe fala, o que é importante para ela, o que a própria pessoa está falando. A própria pessoa com deficiência, ela vai te dando dicas do que ela quer. Né? A gente usou muito brilho, porque ela gostava de coisa brilhosa, mas teve o cuidado de não botar muitas coisas, porque a gente sabe dessa dificuldade que eles têm de um ambiente muito cheio de objetos, muito cheio de cores. Então, é muito nesse trabalho que a gente foi tendo com ela. A gente ainda não conseguiu terminar toda a organização, porque a gente estava aí logo depois veio a pandemia, mas o que a gente fez e o que a gente registrou e vem postando lá foi muito positivo. A gente aprendeu muito, assim, sabe? Com ela, com outros que a gente fez também. Então, assim, foi um trabalho grande para a gente descobrir o que funcionava e o que não funcionava, para a gente poder mostrar o resultado para as pessoas, sabe? Para que dê um norte para se você tiver um cliente que tenha o espectro autista, que você consiga pelo menos se nortear por ali. É muito disso que a gente faz questão de postar, né? Para que as pessoas entendam, olha, eu vou lá no perfil delas que ali eu consigo tirar alguma dica se eu estiver aqui no sufoco. Ou entrar em contato com a gente mesmo, né? Sim, eu vi você no seu post falou da questão dos gibis, né? Da banda desenhada, gente, aqui em Portugal, que essa criança, ela sinalizou isso, né? Então, vocês organizaram todos os gibis de maneira, porque eles todos juntos, a contracapa ali, a bordinha, formam uma imagem total. Desenho. Ah, foi lindo, eu me emociono quando eu falo, porque é lindo demais, assim, o resultado e tudo que a gente se empenha para fazer e ver que aquele cliente ficou tão feliz. E os pais ficam muito felizes também de ver que tem um resultado ali, sabe? Que aquilo realmente transforma. Acho que esse é o propósito do nosso trabalho, é realmente transformar, né, as pessoas. É ter benefício, né? Quando as pessoas entendem que aquilo... E é o que a gente sempre fala, né? Só quem passa pelo processo é que entende, né? O que a organização faz. Porque a gente é meio que um clichê aqui no nosso meio profissional, né? A gente fazer entender, a gente comunicar isso para as pessoas. Então é meio um clichê, toda profissional de organização acaba usando mais cedo ou mais tarde. A organização muda a vida, a organização transforma. A organização transforma a sua vida. Então, eu sempre falo, gente, é difícil de explicar.
Só quem se permite passar por esse processo de organização, seja contratando a gente, seja pegando dica, seja fazendo sozinho, mas quando ela decide se organizar, organizar os espaços, só quem que permite passar por esse processo todo, que a organização é sim um processo, né? Então, eu falo muito aqui que postar foto, eu faço questão aqui no meu perfil, que eu chamo de minha casa, mostrar o processo para as pessoas que me acompanham. Eu não gosto muito de só postar foto da coisa feita. Ai, pronto, olha que quarto, olha como ficou maravilhoso, olha a transformação, olha o antes e o depois. Então, já há algum tempo, eu tenho trabalhado em cima disso, de mostrar para as pessoas o processo, que é para elas entenderem que não é da noite para o dia, que não é capa de revista, que não é que o meu trabalho, né, que a gente costuma ouvir muito, eu não preciso pagar uma pessoa para arrumar o meu armário. Não precisa mesmo. Você não Exatamente. precisa de uma pessoa para arrumar o seu armário. Mas você pode sim contratar um profissional para te ajudar no processo de organização dos seus espaços físicos, que por consequência começa a organizar toda a sua vida, toda a sua mente, todo o seu coração, tudo que está travado, né? Que então, na verdade o que a gente faz é mudar consciências, eu acho. Eu já cansei de falar assim, que se a pessoa quer fazer caber, eu não sou a profissional que vai atender. Agora, se você quiser mudar a sua consciência sobre os objetos que você tem, sobre os seus hábitos de consumo, aí sim, aí nós somos as profissionais que vão atender. Fora isso, não tem como. Para mim, peraí, deixa eu mutar. Não, repete lá, repete. Se você vai me contratar para fazer caber, eu não sou a profissional que vai conseguir te atender. Agora, se você quiser mudar seus hábitos de consumo e a sua consciência sobre o seu consumismo, aí sim, aí eu sou a profissional que vai te atender, porque esse é o meu trabalho. É fazer a pessoa repensar o que ela tem, o espaço que ela tem e o que ela precisa, o que é necessário para ela. Porque não adianta você falar, eu tô com uma vida atribulada, eu tô cheia de coisas e tal, mas se você não está disposto a mudar seus hábitos, então não adianta você contratar uma personal organizer. Exatamente, um tipo de cliente que eu não respondo, não porque eu respondo todo mundo, mas eu já respondo, não te atendo, obrigado. É aquela cliente que me manda foto de gaveta e pergunta assim, quanto custa para arrumar essa gaveta? Eu falo, não custa nada. Não custa nada porque eu não arrumo gaveta. Ai, que ótimo. É sério. Eu recebo esse tipo de proposta. Me mandam a foto. Olha, eu tenho aqui essas 4 gavetas. Aqui tem calcinha, tem camiseta. Quanto custa para vir aqui arrumar? Eu falo, não custa nada, porque eu não vou. É porque a gente fala que organização é um sistema, né? Não adianta eu organizar um pedaço e o outro não. Então não vai fazer sentido nenhum, né? E começa de dentro para fora, mas também começa de fora para dentro. Você tem essas duas opções, né? A pessoa pode começar a organizar de dentro, você vai se conhecer, se autoavaliar, procurar uma terapia. Tipo, a minha vida está travada, nada dá certo, eu fico rodando em círculos há anos, tudo acontece sempre igual. Né? Relacionamentos, trabalho, não vai. Então você pode começar por dentro, que é reconhecendo, se autoavaliando, buscando, né, ajuda, terapia e não sei o quê, para depois se sentir preparada para organizar por fora. Lógico, sim. Vai levar imenso tempo. Então, é o que eu sempre aconselho, eu falo, experimenta começar de fora. Porque à medida que a gente começa a mexer em uma gaveta, em um armário, começa a destralhar, você automaticamente por dentro já vai organizando também. É muito mais fácil, muito mais rápido. Eu acho que é um processo muito mais eficaz começar por fora. Às vezes você acha o gatilho quando você começa a organizar.
Aí você entende por que que você está se desorganizando, por que que você está perdendo tanto tempo e por que isso tudo está acontecendo, mexe tanto com a gente por dentro, que às vezes realmente é melhor você começar por fora para entender um pouquinho o que está acontecendo dentro de você. Exatamente. Deixa eu ver se fui eu aqui. Você ficou baixinho agora. Ficou baixinho o seu som. Deixa eu tentar ler alguns Tá me ouvindo comentários. melhor agora? É, ficou baixo. Não sei se foi o meu, É? entrou uma ligação aqui, mas eu recusei. Ah, tá. Não, aqui não mexi em nada não, então acho que Tá não foi o baixo para meu. vocês, gente? Vocês estão ouvindo bem a Lívia aí? Porque para mim ficou baixinho, mas eu tô ouvindo. Vou tentar puxar mais para mim para ver se fica um pouco mais alto. Ah, a Luciane, a sua sócia, disse aqui que você é poeta. Gente, eu Ela quero adora me ficar aqui sacanear, só gente. ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Porque é gostoso de ouvir a pessoa quando ela fala do trabalho dela, que brilha o olho, que ela sabe, que ela tem certeza do que ela faz, que ela tem certeza do que ela entrega, ela tem certeza que faz acontecer na vida da Gente, olha, pessoa. Vanessa, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Eu não tenho hábito de. A gente, quando faz live ou quando participa de live, eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu não leio comentário. Mas a Gaspar É, fica nos bastidores também justamente para isso, porque ela sabe dessa dificuldade que eu tenho. Então, ela responde as pessoas. Então, gente, quem tiver pergunta para fazer, pode fazer, fica tranquilo. Que a estamos Gaspar vai juntos, respondendo e logo depois a gente tenta bater um papo, responder. Ou entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em bater um papo com vocês também. porque eu não consigo mascar chiclete e andar. Não, eu não consigo. A minha atenção é ou eu discuto, ou se eu ler comentário, eu perco o que você falou e aí eu me embanano toda. Exatamente. Eu vou tentar ler aqui. Teve a Gal, minha sócia, tá aqui. Ela fez uma pergunta bem interessante que eu queria ler. Ah lá, eu acho que a Luciane já respondeu. Ah lá, a Luciane respondeu para ela. Mas deixa eu ler a pergunta aqui para você, tá? Que eu achei bem Uhum. interessante. Ela perguntou se vocês procuram médicos especialistas para entender cada deficiência. A Gaspar já respondeu, né? Bom, eu costumo Responde. dizer que a gente procura tudo e todo mundo. Eu faço contato com todo mundo. Todo mundo que é da área de conhece um pouco a minha e a Gaspar, porque a gente está sempre em contato com todo mundo que a gente pode. E muita gente entra em contato com a gente também quando sabe do nosso trabalho, entender um pouquinho, saber como é que a gente pode associar uma coisa a outra. Então a gente está sempre em contato com muita gente para entender tudo e um pouquinho, né? Tá rindo aqui, né, Luciane? Gaspar, a Gaspar. Ai, gente, não, você falou, Luciane, que ela é poeta, mas gente, eu tô aqui assim, eu nem sei mais o que perguntar para ela, que eu tô com vontade de falar, abrir o microfone e falar, fala. Fala. Mas é um trabalho que eu acho assim, quem se propõe a fazer. Você está me ouvindo melhor agora? É o meu telefone, tá entrando Ah, tá. chamando, e aí agora voltou. Quem vai se propor a trabalhar com organização, com acessibilidade, que é o que a gente falou, todo mundo vai precisar, então todo mundo. Isso deveria ser uma matéria obrigatória, eu acho, sabe? Para que você comece a já entrar no mercado já corretamente. Assim, a gente vai precisar, uma hora ou outra, a gente vai precisar trabalhar com isso. Todo mundo vai precisar. Né? Mas se você fosse propor a trabalhar com isso, assim, só com acessibilidade e inclusão, é muito importante que você sempre se atualize, porque tudo muda muito, sabe? A terminologia, a gente cansa de falar, que antigamente chamavam portador de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais. Hoje você usa o termo correto é pessoa com deficiência. Né? Tudo isso faz muita diferença para eles, então é importante que a gente esteja sempre atualizado, e tenha cuidado com o material que a gente posta e verifique realmente se aquilo é verdade ou não. Tudo isso a gente toma um cuidado danado, assim, porque a gente sabe que as pessoas confiam, a gente sabe que é referência no mercado, então você precisa ter uma responsabilidade com o que você fala, com o que você posta, sabe? É muito importante. Eu acho que isso faz parte da ética de qualquer área, né? De qualquer trabalho. Quando a gente se dispõe a fazer qualquer tipo de trabalho, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não falar por falar,
e voltar, Sim. né? Agora, Vanessa, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sente diferença do mercado de organização em Portugal para do Brasil, já que você trabalha nas duas, com as duas possibilidades? Olha, é porque eu venho do Brasil, né? 2017, 18, eu tive morando aí e voltei para cá no começo do ano passado, né? Então, entrando aqui mensagem, gente, desculpa. Então, a diferença é pouca. Eu sinto pouca. Por quê? Eu acho que o que determina o cliente que eu vou alcançar, o cliente que vai me procurar, o cliente que vai me contratar, sou eu, é o que eu passo, né? É o que eu transmito, é o que eu quero divulgar, o que eu quero vender para ele, né? Então eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar. Porque eu sei, porque tem gente que fala, né? Tem muita profissional aqui que fala, o mercado é muito diferente, as pessoas estão fechadas, os portugueses não são habituados, o mercado é muito mais infantil, está engatinhando em relação ao Brasil. Nessa área, sim. A profissão, o mercado, cerca de produtos organizadores aqui ainda vai começar, está começando, a gente tem dificuldade em comprar algumas coisas, né? Mas em relação a produtos, né? Então, quando você fala, eu sou profissional de organização, às vezes a gente tem que explicar, mas isso a gente sabe que também acontece no Brasil. Agora, quanto ao mercado, aos clientes, eu tenho muita cliente portuguesa. Eu acho assim que o cliente, independente, né, da nacionalidade, o cliente que ele já entendeu o que é a organização, ele já entendeu se ele precisa e por que ele precisa de ajuda de um profissional, ele está em busca disso há muito tempo, né? Ele vem em busca há muito tempo. Então ele vai procurar, ele vai seguir um, ele vai seguir outro, ele por isso que está perguntando, porque há muitos profissionais aqui falam, que é muito diferente, que eu não consigo, porque as pessoas não entendem, eu não, sabe? Se é nesse sentido que você está perguntando. Uhum. Sinceramente, não. Porque eu consigo atrair, eu consigo passar, atrair esse tipo de pessoa que já entendeu que a organização pode fazer por ela, então ela chega até mim. Eu não vejo muita diferença, não. Ah, era isso que eu queria entender um pouquinho. Porque a gente sabe que tem uma grande quantidade de brasileiros que já estão aí, até por isso pode ser mais fácil agora também, né? Porque as pessoas já entendem um pouco mais o nosso trabalho, o limite do que é cada coisa, do que é organizar e do que é um profissional que faz faxina na casa e tudo mais, né? Há um tempo atrás eu via muita gente reclamando disso, dessa diferença, que as pessoas ainda confundiam muito o trabalho da gente com uma faxineira, por exemplo, né? Agora, eu imagino que já tenha mudado bastante, até porque já tem mais profissionais fazendo isso aí, né? Sim, mas essa visão eu tenho já há algum tempo, né? Claro que no começo tudo a gente vai descobrindo. Quando a gente se torna profissional, a gente vai descobrindo com o tempo, com a experiência, né? Então eu sempre pensei, sempre me fez confusão essa coisa da gente, dos profissionais falarem, as pessoas confundem com faxina, fez confusão, porque a mim nunca me pediram, nunca me, né, relação a valor, né, de trabalho, é caro, ou é não sei o quê, ou isso aí a minha faxineira também faz. A mim, sinceramente, de coração, nunca me aconteceu. Eu acho que vai muito de como a gente se coloca. Dá trabalho? Dá trabalho. Não basta a gente abrir o Instagram, começar a postar foto de gaveta, de roupa dobrada, falar, olha, agora eu sou personal organizer e pronto, todo mundo vai saber o que é, todo mundo vai saber que eu posso ajudar. Aí entra de novo aquele clichê, muda vidas, transforma a vida. Não adianta. É um trabalho Sim. diário e horário.
de minuto a minuto, repetir e educar e explicar. Não, mas o que é que você faz? O que é que você faz? Todo dia tem gente nova chegando aqui, né? Nas nossas redes. Então, de vez em quando, eu me coloco de novo. Peraí, eu faço lá a pergunta, você entende o que é o meu trabalho? Muita gente responde, não, eu não entendi ainda. Então, vamos lá explicar, vamos lá demonstrar. É por isso que eu faço questão de, nos meus projetos, quando eu tenho autorização do cliente, de mostrar mesmo nos stories, de mostrar em vídeo o processo e explicar o porquê que aquela pessoa me chamou, o que aquela organização vai ajudá-la, o que vai mudar na vida dela. Que é para as pessoas entenderem que vai muito além. Dobrar roupa, organizar armário, é a última coisa que a gente faz, né, Lívia? É a última coisa. É verdade. Né? É o que a gente cansa de falar, uma questão de posicionamento também, né? Se você se posiciona como profissional de organização, as pessoas entendem o teu trabalho, é a mesma coisa que a gente fala. A gente tem um posicionamento claro de que a gente trabalha para pessoa com deficiência. Mas as pessoas sabem que a gente também trabalha com um público que não tem deficiência. Então, assim, você entende que o foco do meu trabalho é aquele, que eu, por ter essa visão, posso, de repente, te auxiliar até mais do que o comum. Né? Então, acho que é uma questão de como você se posiciona, como você se coloca também. Imagino que seja isso que você faça por aí também, né? Sim, sim, exatamente. Como a gente se coloca, e mais uma vez, dá trabalho. Não é falar, não é, mas dá trabalho. Até chegar ao ponto de ter referência. Gente, a gente vai entrar nos 5 minutos finais. Então, passou rápido demais. Vamos passar rápido, gente. Eu tenho vontade de abrir mais uma, mas não vou fazer isso, não. Uma última coisa. Então, se puder me responde rapidinho para dar tempo da gente se despedir, que é, para mim, quando eu penso, né, em organização com acessibilidade, eu só penso em vocês. Para mim, vocês são a referência no Brasil, né? Não conheci outras profissionais que fazem esse trabalho. Então, para mim, desde sempre, já há uns 4 anos, vocês são referência nesse assunto, tá? Vocês foram buscar esse estudo, essa especialização em algum lugar, né? Foram estudar fora, foram buscar em algum lugar, ou vocês mesmos é que moldaram e como é que fala? E fundaram tudo e falaram, não, vamos fazer aqui adaptar da nossa maneira, aprendendo mesmo na prática. Foi assim, aprendendo na prática, pesquisando muito, indo atrás de profissionais que trabalhavam com pessoas com deficiência, porque não tinha ninguém que falasse sobre isso. A gente pesquisou nos Estados Unidos, eu entrei em contato com a associação ANAPLE, né, nos Estados Unidos, para a gente buscar alguma referência que eles também não tinham, então a gente teve que criar tudo do zero. Então, assim, a gente criou o nicho de organização inclusiva. E por isso a gente fala tanto dessa responsabilidade de passar, porque a gente hoje criou um nicho e forma profissionais para trabalhar com organização inclusiva. Então, é uma responsabilidade tamanha, porque a gente sabe que antes da gente não tinha ninguém. Então, assim, que bom que agora a gente vai ter mais gente, e é isso que a gente quer, é propagar isso cada vez mais, porque é o que eu falei no começo. De cada 7 pessoas no mundo, uma tem algum tipo de deficiência. A gente não dá conta de atender todo mundo. Então, a gente precisa de mais pessoas para nos ajudar nessa empreitada aí. Então, assim, a gente teve que criar, porque não tinha ninguém que a gente pudesse se basear quanto a isso. Maravilha. Por isso vocês têm todo o meu apoio, todo o meu respeito. Sou fã número 1. Por isso que a gente está aqui hoje. A Luciana está dizendo que é muito estágio. Com certeza. Né? Eu imagino. Porque no meu nicho, né, na minha área de atendimento, eu atendo... O que eu atendo? Eu atendo residências. Agloba tudo, agloba todo tipo de gente. Eu atendo a sua casa, né? No geral. Sim. Quando eu comecei, isso já foi muito mais fácil, né? Já estava para lá e para cá, já tinha muita gente dando curso e já era a água com açúcar, né? Então, imagina realmente a dificuldade, muito estágio, muita prática para vocês terem aí as primeiras, né? Nessa área aí. São 4 anos que a gente vem aí pesquisando, pesquisa constante há 4 anos. Aprendizado constante, ouvindo profissionais a todo momento, para que a gente esteja sempre atualizado e passando o melhor do nosso trabalho mesmo para as pessoas e para os clientes que a gente atende, né?
Maravilha, gente. Maravilha. Sou fãzaça de vocês. Essa live vai ficar gravada? Vai sim. Eu salvo ela, ela fica gravada daqui uns minutinhos lá no feed, no IGTV, tá? Adair. Tá bom, Adair? Lívia, então, olha, muito obrigada. Muito obrigada de coração. Vocês têm todo o meu respeito. Quando lançar o curso online, tô lá, com certeza, porque eu gosto muito de aprender e de sempre me informar. Luciane, um beijo, muito obrigada por você estar aqui também, viu? Todo mundo que esteve aqui, gente, muito obrigada. Se vocês tiverem questões, tiverem dúvidas, pode mandar direct aqui para mim ou para as meninas ali, Conceito Organizer, tá? Que a gente responde de coração aqui para vocês. Lívia, grande beijo, fiquem bem e muito obrigada. Você também. Obrigada. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente aí. Obrigada de coração pelo seu carinho de sempre, tá bom? Beijo grande. Aqui, muitos parabéns. Bia Reigota, minha amigona, personal organizer lá em Assis. Trabalho incrível, parabéns. É incrível mesmo, né, gente? Não tem como não ser fã delas. Não puxar saco, não, que eu não puxo saco de ninguém. Eu não gosto. Mas é admirável, tem todo o meu respeito. Um beijo. Obrigada. Beijo grande. Obrigada pela oportunidade. Isso, gente, sigam elas. Sigam elas. Beijo, Lívia. Fique com Deus. Beijo. Tchau, gente.